Olá, meus irmãos. Que bom estarem reunidos junto com todos vocês em mais essa oportunidade. Hoje aqui estamos no nosso grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade. Em mais esta palestra que nos faz aprender, que nos faz ampliar os nossos pensamentos e o nosso coração. Mas antes de iniciarmos a palestra de hoje, vamos fazer a prece para iniciarmos com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus e com a permissão do plano maior da vida. Senhor, assim vos dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim, com a permissão do Pai, do nosso Mestre Jesus, do plano maior, é que iniciamos a mais esta palestra de hoje, que se chama É Preciso Nascer de Novo. Meus irmãos, essa semana, muitos irmãos católicos, muitos cristãos estão a celebrar a Semana Santa. Hoje, estamos no dia 1º de abril de 2021. E amanhã, sexta-feira da Paixão, é que nós recordamos a penúria do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Mas, se nós refletirmos a esta semana abençoada, assim como todas as semanas são, a reflexão se nós estamos conseguindo pensar em Jesus, pensar no seu exemplo, pensar naquilo que ele veio nos ensinar. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se nós assim pensarmos, Jesus está dizendo para nós: vem, segue-me, venha comigo. E às vezes, meus irmãos, nos encontramos tão perdidos diante das dificuldades da vida. Mas será que Jesus também não passou pelas dificuldades? Vejamos, meus irmãos, Jesus foi perseguido, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, foi julgado, foi condenado e também foi crucificado. Mas Jesus, em todos os seus momentos difíceis, Jesus deu o seu testemunho de fé, de coragem e de amor. E ainda nos faz refletir se nós também estamos dando o nosso testemunho de fé, de coragem, de amor. Veja, meus irmãos, não basta apenas estarmos uma semana, que seja nesse momento de reflexão da vida do nosso Mestre Jesus até o Calvário. É necessário que Jesus esteja conosco e que nós estejamos com Jesus todos os dias. Porque isso, meus irmãos, é que vai nos fortalecer. Isso é que vai nos dar o bom ânimo para vencer as dificuldades
que ainda estamos e ainda passaremos por várias lutas, porque da terra, como uma grande escola das almas, estamos aqui para aprender, principalmente com as dificuldades. Mas, voltando ao nosso Mestre Jesus, que mesmo naquele dia em que carregou a cruz e que no Calvário foi ali pregado, Jesus, em meio àquela multidão que ali se encontrava, ele ainda recupera as forças, olha para os céus e diz: Senhor, perdoa, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mesmo desse derradeiro em que Jesus estava, nesse momento tão difícil, Jesus ainda lembrou de pedir por nós, para que Deus tivesse compaixão de todos nós. Vejam, meus irmãos, estamos agora perto, próximo à Páscoa, relembrando o Calvário, mas a alegria que no terceiro dia Jesus ressuscitou, Jesus retornou à vida, a alegria de ver Jesus novamente, demonstrando que Jesus era o Filho de Deus, demonstrando que realmente a vida continua. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos assim, muitas vezes tristes, mas nos alegramos com as boas novas, as boas notícias. E essas boas novas que Jesus veio nos ensinar é para que ela fique em nossa alma, impregnada em nossa alma. Veja, meus irmãos, Jesus, mesmo diante de tudo que passastes, ele sempre deixava o ensinamento. Mesmo quando perguntastes ao próprio Mestre Jesus sobre a vida após a morte, sobre o renascer, sobre o nascer de novo, Jesus nos conta uma história que ele mesmo viveu, que ele mesmo presenciou e que ele mesmo ensinou. Naquela época em que Jesus estava na terra, os nossos irmãos judeus acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que nós poderíamos morrer e retornar no mesmo corpo, meus irmãos. Mesmo não entendendo como isso poderia acontecer, eles acreditavam fielmente. E eis que naquela época de Jesus havia um homem muito sábio, seu nome Nicodemos, que era o senador dos judeus. E ele muitas vezes via Jesus a pregar, via Jesus a curar os enfermos, os doentes. E ele começou a observar quem seria aquele homem que fazia tanto bem e ajudava tantos. Então, um dia, ao anoitecer, ele foi procurar Jesus. Mas Jesus já sabia que Nicodemos iria ao seu encontro. E Jesus também sabia das interrogações, daquilo de que vinha aos pensamentos de Nicodemos. E
Sabemos que viestes da parte de Deus, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse contigo. Jesus lhe responde: em verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então pergunta: mestre, como pode nascer um homem já velho? Pode ele tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus lhe responde: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não te admires do que eu te digo, que é preciso que nasças de novo. E Nicodemos respondeu: como pode, mestre, isso acontecer? Então Jesus lhe diz: pois se tu, que é mestre em Israel, ignora estas coisas, como quereis acreditar então quando vos falo das coisas do céu? Esse é um pequeno resumo que eu tirei, do Evangelho, está na Bíblia também, é de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E nos faz refletir, não é, meus irmãos? O que é da carne é carne, o que é do Espírito é do Espírito. E Nicodemos perguntava: como pode? Como pode ter a ressurreição e voltar o homem no mesmo corpo no ventre de sua mãe? São indagações estas que Nicodemos não conseguia compreender. E na verdade, meus irmãos, naquela época, talvez ele não tivesse ainda o entendimento necessário para compreender essas coisas. Por isso mesmo dizia Jesus: por isso eu vos falo por parábolas, por histórias. E realmente, meus irmãos, se nós pensarmos, analisarmos, como pode isso acontecer? Como pode a alma retornar a um corpo, principalmente no mesmo corpo, sendo que este corpo já está enterrado ou já se encontra sem condições? Então, depois de muito tempo, depois de séculos, meus irmãos, eis que surge na terra a doutrina espírita. Quem nos trouxe a doutrina espírita foram os espíritos, que nos trouxeram as boas novas de novo entendimento. Kardec foi o codificador. Kardec fazia as perguntas, anotava as respostas dos espíritos e ali ele codificava para que nós pudéssemos entender e compreender essa magnitude que é o Espírito. E aí a doutrina espírita vem assim nos ensinar que nós somos eternos, meus irmãos. O que morre é o corpo, a alma é eterna. E muitas vezes, ao desligar do corpo, a alma fica na terra, mas o corpo fica na terra, mas a alma se expande e vai para a pátria do Espírito. E aí Deus, na sua sabedoria,
na sua bondade. Deus, que sempre vem para nos ensinar, nos dá uma nova oportunidade de nascer de novo. Lembra que Jesus disse a Nicodemos? É necessário que nasçais de novo. É necessário que o homem possa nascer novamente. Então, meus irmãos, nós, lembrando de tudo isso, e o que a doutrina nos ensina é que nós retornamos em um novo corpo físico. Nós retornamos muitas vezes a uma família, retornamos ao ventre de uma mãe que nos dá a oportunidade de nascer. Retornamos para aprender, lembrando que a Terra é uma grande escola das almas, é uma grande escola para todos nós. E Deus nos dá a oportunidade de estarmos uma família, muitas vezes famílias afins com alguns e não afins com outros. Mas por que Deus permite que nós voltamos e que muitas vezes, mesmo dentro do lar, mesmo ao nosso redor, encontremos pessoas que nós temos dificuldade de conviver, que nós temos dificuldade de entender, mas muitas vezes pode ser o nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos, pode ser um amigo, um parente. Por que Deus colocaria na nossa vida esses irmãos? E mais uma vez a doutrina espírita nos explica que muitas encarnações já tivemos e que nós também tivemos a oportunidade de fazer o que era o certo, mas também cometemos erros, deixamos marcas, ressentimentos, dores para com os outros. E não seria justo nós deixarmos isto. Então Deus permite que retornemos à Terra, muitas vezes com estes irmãos, para que nós possamos resgatar os débitos que nós adquirimos no nosso passado. Se nós magoamos, agora vamos cuidar. Se nós retiramos, agora vamos doar. Essa é a lei de Deus, a lei de amor, mas também a lei de justiça. Então, meus irmãos, que em meio a esse processo em que nós estamos, em meio às dificuldades diante da pandemia, diante das dificuldades até mesmo do abrigo, do lugar para se morar, do alimento necessário para a sobrevivência. Diante de todas essas dificuldades, meus irmãos, Jesus está convosco. Deus está a olhar por nós. Nada acontece por acaso. Cada irmão que nasce, cada irmão que deixa o corpo físico, que desencarna, que morre, nada é um acaso. Tudo é um grande aprendizado. E lembremos, olha o consolo que nós temos de saber que aquele ente querido, que mesmo que ele tenha desencarnado, que ele tenha falecido, nós podemos reencontrá-lo. Talvez até mesmo estes irmãos poderão nos recepcionar quando nós chegarmos do outro lado da vida. Que alegria poder abraçar esses corações, não é mesmo, meu irmão? Porque o amor que nos liga uns aos outros não acaba com a morte. Ele sim, ele sobrevive, é eterno. O amor é eterno.
Então, aquilo que nos liga uns aos outros, que sejam sentimentos bons, que sejam de amor, ele não se apaga. Assim como também não se apaga aquilo que nós cometemos de erros, de enganos. Por quê? Porque nós estamos nessa escola da vida para aprendermos, mas também para fazer o que é o certo. E eu pergunto, meus irmãos, a Páscoa cristã em que nós comemoramos o ressurgimento do nosso Mestre, a ressurreição, o retorno de Jesus, eu vos pergunto, como está o vosso coração hoje, meu irmão? Meus irmãos, como está? Será que ele está repleto de paz, de esperança e de coragem? Ou nós estamos nos sentindo enfraquecidos, acuados, diante dessas tempestades da vida? Meus irmãos, não esqueçam jamais que Jesus é o nosso condutor e é Ele que nós devemos seguir, mesmo diante das dificuldades. Lembremos, meus irmãos, daquela passagem de Jesus em meio à tempestade, onde Jesus adormece e os discípulos que ali estavam, envoltos a uma tempestade, envoltos àquele mar, eles pedem auxílio a Jesus, para que Jesus desperte e os ajude. E Jesus disse: onde estais a vossa fé? Jesus se levanta e, com todo amor e carinho, acalma os ventos, a tempestade e o mar revolto. Então, meus irmãos, talvez hoje nos encontremos neste barco, em meio a essa tempestade, em meio a este mar revolto, em meio à ventania, e perguntando uns para com os outros, ou mesmo para o nosso pensamento: onde está Jesus? Que não vê que estamos sofrendo, que não vê que nós estamos necessitados, mas também Deus estende as suas mãos e sempre envia anjos, irmãos encarnados e desencarnados para nos auxiliar, para nos trazer o alento necessário, para nos trazer um pouco de paz. Então, meus irmãos, que nesta Semana Santa, nessa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, que no domingo, que nós comemoramos a Páscoa, que é a passagem da morte para a vida eterna, que possamos lembrar de Jesus, sentir Jesus e nós pegarmos nas mãos de Jesus, porque Ele é o nosso caminho, é a verdade e é a vida. E nós necessitamos de Jesus, de fé, de coragem e de esperança. A todos os corações que se encontram aflitos, enfermos do corpo e enfermos da alma, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que encontram o Senhor trabalhando em auxílio daqueles que estão doentes, aqueles que se reúnem para levar um pouco de alimento,
um pouco de alimento físico, mas também do alimento espiritual, através de um olhar, através de uma palavra. São anjos, meus irmãos, que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, nos envia para nos auxiliar, para nos ajudar. Tenhais bom ânimo, meus irmãos, assim disse Jesus. Eu venci o mundo, e vós também podeis fazer o mesmo. Então, meus irmãos, que possamos erguer assim como Jesus ergueu no seu Calvário, olhar para o céu e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Pois Ele, como Pai, sabeis o que é necessário para cada um de vossos filhos. Mesmo que nós agora não consigamos entender, não consigamos compreender, mas, meus irmãos, Deus criou a todos nós. Deus nos deu o sopro da vida e Deus sabe o que é necessário para cada um de nós. E sabe e nos deu forças necessárias para cada um carregar a vossa cruz. Assim como Jesus carregou a sua cruz até o Calvário, nós também temos as forças necessárias para carregar a nossa cruz até o final de mais esta existência. E feliz daquele que compreendei e entendei, e por dar graças, Senhor, porque sem Deus e sem Jesus, nós nada seremos, pois Ele é o nosso templo de amor, de bondade e de justiça. E assim, meus irmãos, eu convido a todos para fazer a prece de encerramento. E eu convido aos irmãos neste momento para que possa abrir o seu coração a Deus, a Jesus, rogando o amparo espiritual. Que possamos abrir o nosso coração e falar neste momento a Deus e a Jesus sobre as nossas aflições, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, o nosso medo, o nosso desespero. Senhor, vós sabeis o que vai em cada coração. Senhor, a Ti te entrego as minhas aflições. A Ti te entrego, Senhor, a minha vida. E que possamos, Senhor, nos sentir envolvidos na luz do amor, na luz de Jesus, onde muitas vezes, através do olhar, através das palavras, Jesus acolhia os enfermos e os doentes. Que possamos ser envolvidos por essa luz, nos trazendo, Senhor, as forças necessárias para vencer as nossas dificuldades, nos sentir envolvidos no seu amor, nos fortalecendo na fé, nos fortalecendo na coragem,
nos fortalecendo na esperança. Senhor, nosso Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, vos rogamos o teu amparo. Vos rogamos, Senhor, o teu amparo para toda a humanidade, porque, como filhos de Deus, somos todos irmãos. Como filhos de Deus, devemos amar, respeitar os nossos irmãos. Assim como filhos de Deus, devemos fazer o que pudermos para auxiliar aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Então, que nessa prece, Senhor, possamos rogar o seu amparo a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma. Ampara, Senhor, aqueles que se encontram, Senhor, nos hospitais, que se encontram mesmo em seus lares, sofrendo pela doença, pelas dores. Ampara, Senhor, aqueles que choram pelas aflições, que choram pelas perdas de seus entes queridos e amados. Mas lembrai-vos de que apenas estarão distantes, apenas do corpo, mas o amor que nos liga uns aos outros é eterno e um dia nos encontraremos novamente. Senhor, vos pedimos pelos nossos irmãos que passam pela fome, pela privação do alimento necessário para a sobrevivência. Por aqueles irmãos que se encontram, Senhor, sem ter um teto para morar e muitas vezes se enveredam pelas ruas e fazem, Senhor, de pontes e pontilhões o seu pequenino lar, onde ali, Senhor, ele vive e pernoita. Senhor, ampara a todos aqueles que têm a missão, Senhor, principalmente de governar os seus povos. Senhor, que eles possam ser tocados em seu coração, Mestre, para que eles possam fazer o melhor para o seu povo, para a sua nação. E vos pedimos, Senhor, por todas as casas religiosas, por todas aquelas que consolam, que ensinam e que traz a palavra, Senhor, de Jesus aos corações aflitos e necessitados. Senhor, ampara a todos os lares, aos nossos lares, os nossos familiares, aqueles que estão por perto ou mesmo aqueles que se encontram distante. Ampara, Senhor, a todos nós que somos tão pequeninos, tão necessitados, tão devedores da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor, amparai a todos. Misericórdia, Senhor, para com todos os seus irmãos. Pai, misericórdia para todos os teus filhos. E que se possamos ser, Senhor, um pequenino instrumento da vossa seara, que possamos auxiliar, seja através do nosso olhar, através da nossa palavra, seja através, Senhor, do alimento da vida, do alimento que sacia a fome, seja através de um cobertor, seja através, Senhor, de um bom ânimo, de um bom incentivo
a estes corações aflitos. Senhor, fazei de nós um pequenino instrumento da vossa Senhora. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus ampare a todos vós, meus irmãos, a todos os corações. E que possamos sempre, Senhor, sempre segurar as mãos do Mestre Jesus e seguir com Ele nessa caminhada da vida. Uma boa noite, um bom final de semana a todos e que nós possamos agradecer a mais essa oportunidade. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada ao plano maior da vida. Que assim seja, meus irmãos.